Olá, eu sou a professora Marisa Vignon e vou ministrar uma aula de matemática, cujo foco são as porcentagens, especificamente juros simples, aplicação da fórmula e também sobre descontos. Vamos à aula. Paula foi ao banco verificar as possíveis condições de aplicação para realizar o investimento. O gerente de sua agência apresentou um plano que renderia uma taxa de 4,5% ao ano, aplicada a juros simples. Paula pretende investir o valor de R$ 3.000 e resgatará o valor só daqui a 4 anos. Após esse período, qual será o valor do resgate? Veja bem, obviamente, na realidade, não trabalhamos com juros simples, são juros compostos. Mas o nosso foco aqui é compilar as informações do problema, elencar, pensar o raciocínio que teremos para poder chegar na resposta que está sendo pedida. É orientar o raciocínio e aplicar juros simples, ok? Então, vamos lá. Construindo o raciocínio. Eu já sei que a taxa é de 4,5% e aqui eu coloquei AA, que significa ao ano. Vocês verão que em alguns exercícios ou alguns problemas que já foram resolvidos, pode aparecer AM, significa ao mês, AD significa ao ano ou ao dia. Pode aparecer AT ao trimestre e assim vai. Pode aparecer ao semestre, isso daqui é só para a gente ter uma organização. Bom, juros simples é o tipo de aplicação que será feita. Capital, R$ 3.000 é o valor que ela vai investir, pensando que se fosse empréstimo seria a mesma coisa, capital. E aí eu preciso saber o montante, ou seja, qual será o valor resgatado no final dos 4 anos. Então eu tenho o tempo, eu tenho o montante e para saber o montante eu preciso necessariamente saber os juros simples, né? Por quê? Porque o que ela vai resgatar no final será o capital que ela investiu mais os juros que vão dar o valor resgatado ao final desse período, certo? Bom, então, determinando os valores, nós temos juros, capital, taxa e tempo. E aqui, cada um elencado, percebem? Então, eu tenho juros que é J, C de capital, I de taxa, T de tempo. O detalhe é que é o seguinte, a taxa também começa com a letra T, só que não dá para ter duas letras T sem saber qual delas está falando de taxa e qual delas está falando de tempo. Então, é convencionado usar a letra I minúscula, que geralmente lá no mercado financeiro a gente vai ter essa denominação. I minúsculo se refere à taxa de rendimento, taxa de cobrança de juros em cima de empréstimo, que seja. Sempre dada em porcentagem e sempre dizendo se é ao ano, ao mês, ao dia, ao trimestre, ao semestre, aí vai, tá bem? E o tempo fica o T de tempo mesmo, correto? Bom, aqui vamos substituir os valores na formulinha. Os juros é o que eu quero saber, então continua sendo uma incógnita, a letrinha. O capital já sei que é 3.000, a taxa 4,5 e o tempo é 4 anos. Ah, mas por que tem esse 100 aqui de baixo? Pelo seguinte, pessoal, se vocês forem pesquisar em livros ou até mesmo na internet, pode ser que apareça um traço de fração aqui de baixo e 100. Por quê? Por causa disso daqui. Na verdade, como aqui é um produto, ó, todos os que estão aqui em cima, no numerador, eles são multiplicados entre si. Então, todos são fatores, que vai virar um único produto. Por esse motivo, eu posso colocar um traço de fração único e o único denominador embaixo. No entanto, este 100 que está aqui embaixo, ele só está querendo transformar a porcentagem
em número decimal, porque para fazer cálculos matemáticos, eu não posso colocar lá a porcentagem, eu tenho que colocar em número decimal. E transformar uma porcentagem em número decimal é pegar ela fielmente, inclusive está com a vírgula. Ah, mas não pode ter fração assim. Nesse caso é só um meio de caminho. Pode, para organizar o raciocínio. E aí estou sendo dividido, né? Está sendo dividido aqui por 100. Então, como é que a gente faz mesmo essa divisão? Eu tenho 2 zeros aqui embaixo, então eu vou, e aqui é 1, é múltiplo de 10, tá? Isso vale para múltiplos de 10. Eu vou pegar essa vírgula e vou andar 1, 2 casas para a esquerda, ok? E aí, eu vou ter essa divisão aqui. A vírgula saiu daqui, de trás do 4, andou uma casa, 2 casas e caiu aqui. Como eu não tinha números, eu completo com 0. E aí eu fiz a minha porcentagem virar o número decimal, certo? O resto está fielmente do jeito que estava. Agora sim eu posso fazer a operação. E que operação eu vou fazer primeiro? Aqui no caso, vou deixar esse número que aqui é bem extenso, bem grande, eu posso fazer esses manejos e você provavelmente vai estar com calculadora podendo fazer esse tipo de cálculo, com exceção se você estiver realizando uma prova ou realizando um teste para entrar numa firma, e aí você vai ter que fazer na unha mesmo. Então, olha lá o rascunho. O que eu fiz? Peguei esses dois valores aqui, multipliquei, porque é o que está mandando. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18, sobe 1. 4 vezes 0, 0 com 1 que subiu, 1. E 4 vezes 0, 0. Feito isso, como é parte decimal, eu tenho que ver quantas casas após a vírgula eu tenho. E aqui eu tenho 3. Neste aqui, a vírgula está aqui atrás, mas não tem ninguém atrás dele. Então, eu não preciso pensar nele, só vou pensar nesses 3 casas após a vírgula. Venho no final do número que eu acabei de multiplicar e vou contar de trás para frente. 1 casa, 2 casas, 3 casas. E lá eu coloco a minha vírgula. Então, ficou 0,180, ou seja, 180 milésimos. Isso eu posso transportar para cá, porque estou continuando o meu cálculo, meu raciocínio na mão, certo? E aí, eu coloquei somente 0,18, ou seja, só 18 centésimos. Por quê? Porque esse zero que está aqui, como não tem mais nenhum outro número aqui depois dele, eu posso simplesmente ignorar. Porque quando eu estou na parte de decimais, ou seja, após a vírgula, eles não fazem muita diferença desde que sejam os últimos da fila, tá ok? Então, eu suprimi. E aí, o que eu vou fazer? Multiplicar, porque é isso que está me mandando. 3.000 vezes 18 centésimos. Aqui eu inverti os fatores, porque tanto faz quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo, mas eu fiz assim proposital. Por quê? Se eu estiver fazendo na mão, fica mais fácil. Esses 3 zeros que estão aqui, ó, não tem vírgula, a vírgula está bem aqui. Então, eu vou deixar eles reservados de lado, né? Como se eu tivesse batido a clara de um ovo. E vou deixar reservado para pôr depois na massa de novo, tá? E vou fazer a multiplicação com 3. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. Com 2 que subiu, 5. Deu 54. E agora sim que eu terminei de multiplicar o 3 com todos que estavam lá em cima, eu pego esses meus 3 zeros que estavam reservados e coloco aqui. Coloquei. E aí, o último passo, tem decimal? Tem. Conto quantas casas após a vírgula tem? 2. Venho aqui no final e conto de trás para frente. 1, 2. E coloco a vírgula. Então, de verdade, aqui deu 540, certo? Então, os juros foi de 540. Acabei? Não, porque não é isso que ele queria saber. Ele não queria saber os juros, ele queria saber quanto ela vai resgatar no final. Então, eu quero saber o montante. Esse montante vai ser pensado do capital inicial aplicado mais os juros rendidos, certo? Então, esse é a representação do montante. E agora, colocando os valores, temos que ela aplicou R$3.000, que é o capital, e os juros que acabamos de calcular deu 540. Agora sim, eu sei que ela vai resgatar no final de 4 anos a taxa de 4,5 ao ano, R$3.540, correto? Vamos para o próximo exercício.
Na verdade, eu fiz só uma variação para vocês verem que eu vou aplicar a mesma formulinha e vou mudar quem estou perguntando. Repare só. Paula foi ao banco verificar as possíveis condições de aplicação para realizar o investimento. Igualzinho. O gerente de sua agência apresentou um plano que renderia uma taxa de 4,5% ao ano. Igual. Aplicada a juros simples. Igual. Paula pretende obter juros no valor de R$ 540. Aqui eu mudei alguma coisa. E resgatará o valor só daqui a 4 anos. Mesma coisa do anterior. A pergunta é: qual será o valor que deverá aplicar? Ou seja, qual vai ser o capital que ela tem que aplicar usando esta taxa por este tempo e obter estes juros? Eu vou fazer em cima dos mesmos valores para que você veja que a gente vai mudar a incógnita e mesmo assim vai bater o resultado. E óbvio, esse raciocínio vai ser usado para outros com outros valores, tá certo? Então, olha só, construindo o raciocínio. Eu já sei que a taxa é de 4,5% ao ano. Eu já sei que o juros simples, neste caso, é R$ 540, ele me informou. Eu já sei que o tempo será de 4 anos e quero saber justamente o capital. E eu, para isso, vou usar a mesma formulinha do anterior, porque é a formulinha do juros simples, certo? Então, vamos construir os nossos valores, determinando os valores, substituindo. Agora, os juros eu conheço, é 540. O capital eu não conheço, deixei a letrinha lá, C. Podia ser X, podia ser Z, podia ser Y, é a incógnita. Vamos deixar C para lembrar que é o capital. A taxa eu também já sei e sei que eu tenho que dividir por 100 para transformar em decimal. E o tempo eu já sei que é 4 anos. Uma coisa que eu não comentei no exercício anterior, mas aqui vou comentar, é o seguinte: quando a gente vai iniciar o raciocínio, a gente tem que verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo. Então, aqui tá ano, beleza. Agora, se aqui tivesse ao mês e aqui tivesse ano, eu tinha que ou transformar esses anos em meses ou fazer isso aqui virar ano, tá? Não é o caso agora. Isso é para um aprofundamento em outros momentos, tá ok? Mas eu sempre tenho que verificar se a medida de tempo está igual na taxa e no tempo. Continuando. Fiz a minha conversão de porcento para decimal. Fiz o meu cálculo, como comentei no anterior, transformando isso aqui numa coisa só. Substituí aqui, suprimindo zero, e já expliquei o porquê. E aqui ficou uma equação, na verdade é uma equação lá do começo. E quando a gente está resolvendo a equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a minha letra. E eu isolo a letra, deixando ela quietinha lá onde ela está, e este carinha que estava multiplicando passa para o outro membro, invertendo a operação. Então, se aquele multiplicava, aquele vai dividindo. Então, aqui eu já fiz isso, ó. Quem estava esperando o 540? Quem foi dividir o 540? O 18 centésimos. Coloquei traço de fração indicando a divisão. E a minha letrinha ficou isolada. Ah, professora, mas você fez invertido. Tá, gente, mas é que é assim. Eu fiz isso para cá e, como ficou só uma fração do lado de cá e uma letrinha para o lado de cá, eu coloquei ele na frente do espelho e ele inverteu. E quando a gente se olha no espelho, a gente fica invertido, mas a gente não muda quem a gente é. Então, aqui não mudou nada, tá vendo? Nem sinal, nem operação, nem nada. E continuando, nós temos que fazer a nossa divisão. Então, obviamente, como eu disse, geralmente estamos com uma calculadora. Sabemos que podemos apertar lá 540, o sinal de divisão e 0,18 e vou obter 3.000, certo? Mas e se eu estiver fazendo uma prova que eu não posso usar calculadora? Lembro que para fazer a conta de divisão na mão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, antes de mais nada, igualar as casas, porque um é decimal, o outro não. Como é que eu faço isso? Bom, no final de todo número sempre tem uma vírgula escondida, que não precisa aparecer, mas eu sei que ela está lá, esperando para ser usada caso seja necessário. Então, aqui eu tenho uma vírgula e 2 casas após a vírgula. Então, neste número, eu vou ter que acrescentar 2 casas após a vírgula. A vírgula está aqui, acrescentei 2 casas. Ah, mas cadê a vírgula? Bom,
Depois que eu igualei 2 casas para cá, 2 casas para lá, eu simplesmente apago a vírgula daqui, apago a vírgula daqui e fico com números inteiros. 54.000 dividido por 18. E quando eu faço essa divisão, eu chego em 3.000, do mesmo jeito, ok? E agora eu já sei que o capital é de R$ 3.000. Veja bem, pessoal, eu posso fazer isso usando outro tipo de pergunta. Eu poderia estar falando que ela aplicou R$ 3.000, obteve um juros de R$ 540 ao final de 4 anos. Qual foi a taxa? Eu ia fazer a mesma coisa. Eu não ia saber a taxa, eu ia substituir cada um que eu conhecesse aqui. Quem ia ficar como letrinha incógnita? O I. Eu ia resolver do mesmo jeito, né? Só que aqui eu ia multiplicar o capital com o tempo, porque o I não ia existir. E ia resolver a equação, ia chegar no resultado aqui, que seria o número decimal. E aí sim eu precisaria lembrar que quando eu tenho um número decimal e eu estou falando de taxa, eu preciso responder ela em porcentagem. Então, como é que eu transformo o número decimal em porcentagem? Eu multiplico esse número decimal por 100. Então, multiplicar por 100 é andar com essa vírgula 2 casas para a direita e vai dar os 4,5%. Ah, mas como eu sei se é ao ano, ao dia, ao mês, ao trimestre? Pelo tempo. Se você usou o tempo em anos, a taxa vai sair em ano. Então, se eu quisesse saber o tempo e conhecesse esses 3 itens aqui, o que eu ia fazer? A mesma fórmula, só que quem ia ser a minha incógnita? O tempo. Eu ia substituir, ia resolver a equação do jeito que desse e a minha letrinha T de tempo ficaria isolada e eu chegaria no resultado 4. Aí você ia falar, mas é 4 o quê? Dias, anos, horas, minutos, meses? Ué, se a taxa foi dada ao ano, são 4 anos. Se a taxa for dada ao dia, são 4 dias. Se a taxa for dada à hora, são 4 horas. Tá ok? E é assim que eu consigo determinar. Tá bom? Então vamos para o próximo agora, analisar sobre descontos. Vamos discutir acerca da compra à vista e da compra a prazo em cada caso abaixo e determinar a opção mais vantajosa, ok? Então vamos lá. Eu tenho uma Smart TV que o preço à vista é R$ 2.292 e a prazo, sem juros, são 12 parcelas de R$ 191. Bom, até aí eu não tenho certeza se está certo ou se está errado. O ar-condicionado, se eu pagar à vista, teria um desconto de 10% e sairá por R$ 1.080. Se eu pagar a prazo, eu não terei juros, mas eu pagarei o valor exato do ar-condicionado, que sairá 12 parcelas de R$ 100. E um celular com tela de 6 polegadas tem o seu preço à vista de R$ 1.800 e um preço a prazo de 18 vezes sem juros de R$ 150. Veja bem, gente, se esse preço à vista não está falando que tem desconto e aqui eu tenho um preço a prazo de 18 parcelas de R$ 150, eu nunca vou chegar em R$ 1.800. Por quê? Para chegar em R$ 1.800, eu teria que ter parcela de R$ 100, porque 18 vezes 100 daria 1.800. Então tem alguma coisa de errado aqui. Mais ou menos, eu posso pensar que ele não falou direito que vai dar um desconto se você pagar à vista, certo? Mas ele mostrou que se aqui é sem juros, o preço real do objeto tá aqui no a prazo, porque ele está dizendo que é sem juros, e se você pagar à vista tem um desconto bom, certo? Bom, isso é que a gente pode tirar. Aqui já dá pra gente bater o olho e ver que tem alguma coisa de errado. Aqui, mais ou menos, a gente precisa fazer o cálculo para enxergar, porque o cérebro enxergando faz a gente ter um raciocínio mais adequado. E aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. Aqui, para mim ter certeza se não está nem aumentando nem diminuindo, se é sem juros mesmo parcelado, eu fiz lá os R$ 191 e multipliquei por 12 parcelas. Bateu com o valor à vista. Aqui, eu multipliquei o valor da parcela por 12 parcelas, deu 1.200. Bom, 1.200 é mais do que 1.080, então deve ter desconto. Será que o desconto é de 10%? Né? Sei lá, eu posso fazer a conta mentalmente ou não. Mas a gente vai falar disso no próximo slide. E aqui eu fiz a conta
da parcela vezes 18, cada parcela vezes 18 parcelas. Deu 2.700, olha lá. O preço do celular é 2.700, não é 1.800. 1.800 é porque você vai ter um desconto bom, certo? Tá bom? Então, lembrando disso, né? Vamos analisar esses dois aí. Primeiro, eu vou ter certeza se é só 10% de desconto que vai sair 1.080. Tá bom. Como eu posso pensar? Eu já sei que 1.200 é 1.200 é o 100% do valor. E eu vou ter um desconto menos, se fosse acréscimo seria o mais, mas como é desconto é menos 10% que ele está me falando lá. 100% menos 10% se dá 90%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que do preço real eu vou pagar apenas 90%. Eu não vou pagar 100%, porque eu vou ter um desconto. Então, assim que eu penso descontos, né? Eu vejo 100%, tiro a porcentagem que ele está dando de desconto e vejo quanto que eu vou pagar em referência ao objeto no preço real. Só que para fazer a conta, eu preciso transformar a minha porcentagem em número decimal. Então, é dividir ele por 100, já falamos isso. E aqui eu chego em 90 centésimos ou 9 décimos, né? Isso aqui o que a gente chama? De fator multiplicativo. E se fosse acréscimo, ia ser um mais aqui, né? Ia dar 110. Eu ia transformar e aqui ia dar 1,1. Ainda seria um fator multiplicativo. Mas qual é a importância do fator multiplicativo? Essa, olha só. Se eu pegar o valor real e multiplicar pelo fator multiplicativo, o resultado já sai certinho. Eu não preciso descobrir quanto é 10% para depois ir lá e subtrair do real. Eu já faço direto. Você está entendendo? Agora, se fosse um acréscimo, eu ia multiplicar por 1,1, né? Que foi o exemplo que eu dei. E aqui ia dar um pouco mais, né? Do que ia dar uns 1.320, né? Já sairia o valor com o valor acrescido. Entendeu? Então, o fator multiplicativo é interessante por conta disso. E aqui, a gente fazendo a prova real, percebeu que, tá certo, fez 10% de desconto porque vai sair 1.080, tá certo. Ninguém tá me engrupindo, tá bom? Bom, e agora o outro do celular. Do celular, o preço à vista era 1.800 e o preço a prazo 2.700. Então, veja bem, do preço a prazo, que ele diz que é o preço real, menos 1.800 que ele está me dando para pagar à vista, eu vou pagar ou ter uma economia de R$ 900. É uma boa economia. Mas de quantos por cento a gente está falando aqui de desconto? Vamos ver como a gente pensa? Como é que eu descubro qual é o valor do desconto em porcentagem? Pego o valor real, tiro o valor que ele está sendo cobrado, já embutido o desconto, e o que der de diferença, eu vou dividir pelo valor total, real, inicial. Aqui nesse caso, deu uma dízima periódica, a divisão. E aqui sempre vai dar um número 0, alguma coisa, na maioria das vezes. Por ser uma dízima periódica, eu transformei o decimal porque eu preciso dar o desconto em porcentagem, multipliquei por 100, então a vírgula andou duas casinhas para cá, né? Ficou 33,3. Deixei só esse 3 para lembrar que é uma dízima periódica e o sinal de porcentagem. Mas no caso aqui, a gente está fazendo valores aproximados. Então, eu vou arredondar este 33,3% para 33 apenas. Porque esse número decimal primeiro aqui, ele é menor que 5. Então, ele garante que aqui não vai ter muito aumento. Então, deixei 33%. E eu descobri o quê? Quantos por cento, em média, eu tive de desconto se eu pagar à vista esse celular? 33% de desconto é maravilhoso, gente, se você tiver os 1.800 na mão para pagar, tá? Agora, e se eu quiser saber como eu fiz aqui, quantos por cento do valor real eu vou estar pagando se eu pagar à vista, com esse descontão aí? Como é que eu faço essa conta? Eu pego o valor que eu vou pagar com o desconto e a porcentagem de desconto já embutida e divido pelo valor real. Aqui vai dar um valor maior decimal.
vou transformar em decimal. E como aqui o primeiro número decimal é maior que 5, eu aumento esse anterior à vírgula, que é a parte inteira. Então, deu 67%. Repara, porque eu estou aproximando. Só para a gente tirar dúvida, ó, se eu fizer 3 mais 7, vai dar 10. Vai subir 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Então, aqui, ó, daria 100%. Tá certo? Porque eu estou falando da mesma coisa. O desconto e quantos por cento em relação ao valor total e real eu estou pagando por este aparelho celular. Então, aqui eu vou estar pagando 67% apenas do valor que ele tem. Quase a metade do preço, né? Então, às vezes é interessante saber em porcentagem para poder negociar, pensar, fazer essas coisas, certo? Então, aqui seria quantos por cento eu pagarei em relação ao valor real. Bom, galerinha, se você gostou da aula, dê um like e se não gostou, dê um dislike. Tudo é bem-vindo. Se você tem algum comentário, deixe aqui embaixo. Assim que eu puder, eu vou responder. E não importa se é uma crítica, um elogio, tudo é muito bem-vindo para que eu possa melhorar a minha prestação de serviço comunitário que eu estou tentando fazer aqui, tá certo? Eu ministro aula para os meus alunos e também estou abrindo para outros alunos, no caso desta aula, de 9º ano, que de repente, mais e mais e mais informação de vários professores que estão fazendo o mesmo, vai ajudar você a entender pequenos assuntos, tá certo? Espero ter te ajudado um pouquinho pelo menos. Até a próxima aula!